Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um aulão da Amanda. Hoje a gente vai falar sobre português, mais especificamente sobre 3 conteúdos que serão pronomes relativos, oração subordinada adverbial e vírgulas no período composto. O uso de vírgula, no caso, que a gente vai falar. E sobre pronome relativo. Existem 2 tipos de pronomes relativos, que são os variáveis, que são aqueles que existe a singularidade e eles são usados tanto como masculino como feminino. E os invariáveis, que não têm sentido singular e nem feminino e masculino. Exemplos de variáveis: o qual, os quais, a qual, as quais. Neles, ele pode ser usado tanto para pessoas como para coisas. Existe também cujo, cujos, cuja, cujas, que ele passa uma ideia de posse. Então, tipo assim, um exemplo. O escritor estava na livraria cujo estava vendendo seus livros. Os livros têm a posse do escritor, porque é do escritor. Entendeu? E não pode colocar nenhum artigo depois. Cujo o, cuja a. Esse o e essa a já está introduzido no cujo e no cuja. Então, não pode colocar nenhum artigo depois desse pronome. Quanto, quantas e quantos. Um minutinho, vou te contar uma coisa. Não pode usar quanta. Não existe quanta. É só quanto, quantas e quantos. Ele pode ser usado antecedente a um pronome indefinido. Agora, invariáveis. Não tem plural. E não tem feminino e masculino. Que, quem, onde. Que pode ser usado para pessoas e coisas. Quem para pessoas e onde para lugar. Exemplo de que. Vou ao mercado que estava vendendo mais barato. De quem? Vou na festa de alguém de quem eu gosto. Ficou meio sem sentido. Mas vou à festa de quem eu gosto. Agora ficou melhor. Onde? Vou... Não, calma. Quero estar em um lugar onde eu seja feliz. Então, passa sempre... Onde é sempre lugar. Quem é só somente sobre pessoas e que para ser para pessoas e coisas. E o que é um pronome relativo? Que até agora eu não falei. Pronome relativo é aquele que retoma um termo que foi passado anteriormente, entendeu? Então, essa foi a parte de pronomes relativos. Agora, a gente vai passar para orações subordinadas adverbiais, que ela vai trazer uma circunstância para a oração principal, entendeu? Existem 9 delas, mas elas são bem óbvias e você sabe, vai distinguir pelo contexto da oração. Causal, ela dá o sentido de causa. Então, tipo assim, um exemplo. A cidade foi alagada. Vocês lembram do carinha do outro vídeo? Acredito que sim. A cidade foi alagada porque, meu carinha, o rio transbordou. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. Então, dá uma ideia de causa. Entendeu? A cidade foi alagada porque o rio transbordou. Consecutivas. Eu vou usar essa mesma frase, só mudando o sentido. O rio transbordou tanto que, meu carinha, a cidade alagou. Na unidade de consecução, o rio transbordou e a cidade alagou. Tanto que a cidade alagou. Você dá uma concessão para ele. Condicional, como fala o nome, dá uma ideia de condição. Deixa um recado se você não me encontrar em casa. Então, você precisa deixar um recado se eu não estiver em casa, uma condição. Concessivas, ela dá a ideia de concessão, entendeu? Embora tivesse chovido muito, fomos ao parque. Então, ela dá uma ideia e quebra essa ideia com outra ideia. Embora tivesse chovido muito, a gente mesmo assim foi ao parque. Tava chovendo, mas eu fui ao parque e pronto, entendeu? Tem também as conformativas, que tudo ocorreu conforme o esperado.
Nem precisa explicar, né? Já deu para entender. Comparativa, como o próprio nome diz, comparação. Nós estudamos como obstinados estudam. Entendeu? Nosso carinho é o como. Nós estudamos como você compara, pessoas obstinadas estudam. Final. Você termina a primeira fila para que pudesse ouvir melhor. Ela te dá uma finalidade. Eu sentei na primeira cadeira para escutar melhor. Então, ela te dá uma finalidade do porquê que ela sentou na primeira cadeira. Temporal, sentido de tempo. Eu me sinto seguro assim que, meu carinha, fecho a porta da minha casa. Então, passa sentido de momento, de lugar, de tempo. Proporcional. Fico mais esperto à medida que, meu carinha, estudo matemática. A gente vai falar sobre vírgula. A vírgula só tem 4 sentidos que ela usa. Vou citar 4 dos que ela pode ser usada. Ela separa elementos de uma lista, tipo assim, fui ao mercado comprar arroz, vírgula, feijão, vírgula, couve, vírgula, cenoura, vírgula. Então, ela separa elementos de uma lista. Ela dá ênfase a uma explicação, tipo assim, eu fui ao mercado, vírgula, para que comprasse tudo o que precisava. Ela dá ênfase na explicação, então seria entre vírgulas, para dar ênfase. Indica lugar, tempo ou modo. E na separação de orações independentes. Tipo assim, quero ir viajar, tenho que passar em casa primeiro. São 2 orações independentes. Quero viajar, tenho que passar em casa primeiro. Então, entre essas 2 orações tem uma vírgula. E aqui nós terminamos nossa aula de português. Arrasa na prova. Agora, que se vai mais um aulão da Amanda. Tchau!